Há um certo tipo de pessoa que não levanta a voz, mesmo quando o mundo parece estar desabando. Elas não discutem, não entram em pânico, não se apressam para provar que estão certas. Elas apenas respiram. E enquanto todos os outros tentam entender o caos, elas observam em silêncio. Como alguém que já passou por essa tempestade antes, você provavelmente já conheceu alguém assim. O tipo de pessoa que parece envolta pelo próprio silêncio. Não importa o que aconteça, elas permanecem compostas, firmes, equilibradas, intocáveis. E se você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem permanecer tão calmas enquanto outras desmoronam, a resposta é mais profunda do que você imagina. Calma. A verdadeira calma não é a ausência de emoção, é o que acontece quando a emoção encontra a compreensão. Não é que essas pessoas não sintam, elas sentem. Elas apenas não reagem mais da mesma forma. Depois que você já viu o suficiente, já sofreu o suficiente, e já percebeu que o pânico não resolve nada, você para de lutar contra tempestades que não podem ser controladas. Aprende a ficar parado na chuva. Essa é a psicologia das pessoas calmas. Elas não nasceram assim. Tornaram-se assim. Veja, as pessoas que são sempre calmas geralmente passaram por fases em que não eram. Já foram pensadoras excessivas, já se importaram demais. Tentaram controlar tudo, consertar tudo, agradar todos. E a cada tentativa, aprenderam a mesma lição, que a vida não se dobra à sua vontade, não importa o quanto você insista. Em algum momento, elas param de tentar controlar o oceano, e em vez disso, aprendem a surfar nele. É isso que a calma realmente é. Não indiferença, mas sabedoria emocional. Os psicólogos costumam descrever isso como regulação emocional, mas esse termo não captura totalmente a essência disso. Não se trata apenas de suprimir emoções ou fingir que está tudo bem. Trata-se de entender as emoções tão profundamente que elas não têm mais controle sobre você. Pessoas calmas não são sem emoção. São fluentes emocionalmente. Aprenderam a linguagem da própria mente. Conseguem sentir raiva sem explodir, tristeza sem se afogar, e incerteza sem perder o equilíbrio. Porque dentro de suas mentes há uma pequena voz que sussurra: isso também vai passar. E essa voz não é otimismo cego. É memória. Elas já viveram o suficiente para saber que até os piores momentos passam, que o pânico não acelera a cura, e que a paz não é encontrada no controle, mas na aceitação. A maioria das pessoas entende mal as pessoas calmas. Pensam que calma significa frieza, mas na verdade geralmente significa compaixão. Pessoas calmas são aquelas que dão espaço aos outros quando todos os demais estão em pânico. São aquelas que conseguem dizer: está tudo bem, e realmente acreditar nisso. Não porque não se importam, mas porque sabem que o caos não é permanente. Há uma certa força silenciosa nisso. É a força da contenção, de saber que nem toda batalha merece sua energia, nem todo insulto merece uma resposta, e nem toda tempestade merece medo. É a força de escolher a paz, mesmo quando seus instintos querem lutar. Mas vamos mais fundo. Por que algumas pessoas alcançam esse estado enquanto outras se sentem constantemente sobrecarregadas? A resposta está numa parte do cérebro chamada amígdala, o centro do medo e das respostas emocionais. Em pessoas que praticam a atenção plena ou passaram por experiências emocionalmente intensas, a amígdala se torna mais equilibrada. Ela ainda sinaliza perigo, mas não toma mais controle total do sistema. O córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, aprende a intervir antes que a emoção assuma o comando. Em outras palavras, pessoas calmas treinaram suas mentes para pausar entre sentir e reagir. Essa pausa é o seu superpoder. É por isso que em uma discussão, elas conseguem ouvir algo doloroso e não revidar imediatamente. É por isso que conseguem ficar em silêncio diante da incerteza. É por isso que quando o mundo está barulhento, elas ainda conseguem ouvir seus próprios pensamentos. Essa pausa, esse momento de quietude, é onde a sabedoria vive. Mas há algo fascinante nisso. Pessoas calmas geralmente não aprenderam a ser assim por meio de livros ou terapia. Muitas aprenderam do jeito mais difícil, através do coração partido, da decepção, de perceber que reagir rápido geralmente piorava as coisas. Em algum ponto, cansaram do próprio caos. Cansaram de reagir demais, de se arrepender, de se desculpar, de se explicar. Chegaram a um ponto em que a paz se tornou mais importante do que estar certo. Então agora, quando a tensão aumenta, escolhem o silêncio em vez do grito. Escolhem respirar em vez de culpar.
escolhem deixar ir em vez de carregar rancores que queimam por dentro. E ainda assim, essa calma nem sempre é fácil, porque às vezes pessoas calmas carregam tempestades dentro delas que ninguém vê. Parecem pacíficas, mas sua calma é conquistada com dor, não com perfeição. Já choraram em segredo, questionaram seu valor, sentiram-se invisíveis, incompreendidas, e através de tudo isso, descobriram que a paz não é uma recompensa por ter uma vida fácil. É uma disciplina que se constrói quando você percebe que o caos emocional não te serve mais. É por isso que pessoas calmas pensam de tempestade que não podem ser controladas. É por isso que conseguem ouvir algo doloroso e não revidar imediatamente. É por isso que conseguem ficar em silêncio diante da incerteza. É por isso que quando o mundo está barulhento, elas ainda conseguem ouvir seus próprios pensamentos. Essa pausa, esse momento de quietude, é onde a sabedoria vive. Mas há algo fascinante nisso. Pessoas calmas geralmente não aprenderam a ser assim por livros ou terapia. Muitas aprenderam do jeito mais difícil, através do coração partido, da decepção, de perceber que reagir rápido geralmente piorava as coisas. Em algum ponto, cansaram do próprio caos. Cansaram de reagir demais, de se arrepender, de se desculpar, de se explicar. Chegaram a um ponto em que a paz se tornou mais importante do que estar certo. Então agora, quando a tensão aumenta, escolhem o silêncio em vez do grito. Escolhem respirar em vez de culpar. Escolhem deixar ir em vez de carregar rancores que queimam por dentro. E ainda assim, essa calma nem sempre é fácil, porque às vezes pessoas calmas carregam tempestades dentro delas que ninguém vê. Parecem pacíficas, mas sua calma é conquistada com dor, não com perfeição. Já choraram em segredo, questionaram seu valor, sentiram-se invisíveis, incompreendidas. E através de tudo isso, descobriram que a paz não é uma recompensa por ter uma vida fácil. É uma disciplina que se constrói quando você percebe que o caos emocional não te serve mais. É por isso que pessoas calmas tendem a pensar diferente. Não são guiadas pelo impulso, são guiadas pela perspectiva. Não buscam validação, buscam significado. Não precisam provar que estão certas. Preferem entender, porque no fundo perceberam algo que a maioria não percebe. Reagir a tudo te torna prisioneiro de tudo. Quanto mais calmo você é, mais livre se torna. Em psicologia, existe algo chamado flexibilidade de resposta. É a capacidade de escolher sua resposta, em vez dela te escolher. Isso é o que as pessoas calmas masteram. Elas não suprimem a emoção, elas a canalizam. Deixam a energia passar por elas sem permitir que as destrua. É por isso que parecem tão compostas durante uma crise, mas desabam silenciosamente depois. Não porque estão fingindo, mas porque entendem o tempo. Sabem que há um momento para sentir e um momento para agir. Um momento para processar e um momento para liberar. A calma delas não é uma máscara. É uma bússola interna que as mantém alinhadas, não importa quão fortes sejam os ventos. E se você observar com atenção, notará outra coisa. Pessoas calmas não apenas reagem diferente, elas veem diferente. Enquanto a maioria vê caos, elas veem padrões. Enquanto a maioria vê problemas, elas veem lições. Enquanto a maioria vê finais, elas veem começos disfarçados de mudança. Elas treinaram a percepção para ampliar o olhar, para enxergar o quadro maior, em vez de se perder no momento. É isso que lhes dá equilíbrio. É por isso que podem perder algo e ainda dizer: talvez isso tivesse que acontecer. Não é negação, é perspectiva nascida da experiência. A pessoa calma que você vê sentada em silêncio no canto, provavelmente já viveu coisas que a quebraram por dentro. Ela só não aprendeu a morar mais nessa quebra. Percebeu que quando você para de tentar controlar o incontrolável, cria espaço. E é nesse espaço que a paz começa. Pense nisso da próxima vez que ver alguém que nunca parece se abalar. Elas não estão desligadas da vida. Elas estão apenas enraizadas mais profundamente nela. Pararam de ser levadas por cada onda, porque se tornaram o próprio oceano. A calma delas não é apatia, é compreensão. Compreensão de que nem toda a emoção merece expressão, nem todo pensamento merece atenção, e nem toda situação merece energia, porque energia para elas é sagrada. Elas a gastam em coisas que constroem, não que destroem. Já viram como o caos drena facilmente uma pessoa, como o drama destrói a paz, como pequenas reações crescem em arrependimentos. Então agora, escolhem diferente. Quando alguém as insulta, elas pausam. Quando alguém as entende mal,
explicam se vale a pena e se afastam se não vale. Quando a vida fica pesada, não desabam. Apoiam-se na fé, no tempo, na perspectiva. E é isso que torna as pessoas calmas magnéticas. Não é que elas tenham todas as respostas, é que elas não precisam mais tê-las. Fizeram as pazes com a incerteza, e em um mundo obcecado por controle, essa paz é poder. Porque enquanto a maioria trava batalhas na própria mente, revendo, pensando demais, se arrependendo, pessoas calmas sabem que o silêncio pode dizer mais do que 1000 palavras, que nem toda a emoção merece plateia, e que às vezes a maior força está simplesmente em não reagir.